Alimentação. A alimentação dos animais pode ser somente a pasto, pasto com ração caseira ou pasto com ração comercial. As pastagens devem ser, de preferência, pastagens rotativas, com sistema de piqueteamento de 30 a 35 piquetes, onde os animais entram pela manhã e saem no outro dia de manhã. Feitos com cerca elétrica para poder ajustar o tamanho conforme o consumo. Não pode faltar pasto, ficar muito rapado, mas também não é bom que sobre pasto. Ficar atento às indicações de cada tipo de pastagem em relação à altura, saída e de entrada, que varia de uma para outra. Exemplo do Camerun, onde as vacas entram para pastar quando este está com 100 centímetros de altura e saem quando está em torno de 40 a 50 centímetros. Já a Tifton 85 entra com 25 e sai com 10. Independente do pasto que você vai usar, prepare a terra conforme a exigência do pasto. Faça as coberturas necessárias para a manutenção do mesmo, com coberturas orgânicas ou químicas, conforme a necessidade do pasto. Faça o ajuste correto da altura de entrada e saída. Com o mínimo esforço, você vai ajustando o tamanho dos piquetes até atingir o tamanho ideal. Isto é muito importante para o manejo correto e manutenção das pastagens. Observe o pasto quando ele nasce e começa a crescer. Vai acumulando folhas até atingir um ponto máximo de folhas. A partir daí, as folhas de baixo começam a morrer e começam a formar mais talos. Se observar pastos velhos, verá que tem poucas folhas e bastante talos. Talos contêm bastante fibra, bom alimento para as vacas em pré-parto, mas para as lactantes não. As vacas preferem comer as folhas, pois são parte mais nutritiva do pasto. Pasto com bastantes folhas, as vacas enchem a boca com facilidade. No caso de pastos baixos, com poucas folhas, as vacas demoram mais para encher a boca, sem contar que ele se torna menos palatável e elas comerão menos. O piqueteamento rotativo e boas pastagens com manejo correto são um bom investimento. Devemos investir no nosso futuro. O primeiro pastejo se dá geralmente em torno de 40 a 70 dias após a germinação, quando o pasto atinge 75% da altura recomendada para o pastejo. O primeiro pastejo é feito com 75% da altura recomendada para eliminarmos os possíveis excessos de plantas, diminuindo a competição entre elas. A saída do primeiro pastejo é feita com a altura recomendada do referido pasto. Isso estimula o pasto a se desenvolver. Lembrando sempre que quando for oferecer alimentos que não são conhecidos dos animais, quando é a primeira vez que ele vai consumir este tipo de alimento, devemos fazer uma adaptação alimentar. Isto vale para todos os tipos de alimento. Então recomendo-se soltar animais no pasto desconhecido somente algumas horas no primeiro dia, em torno de 2 horas mais ou menos. Ir aumentando gradativamente e no caso de pastagens a adaptação se dá em poucos dias, se dá em torno de 3 a 4 dias. Então, se tu for largando aos poucos, deixar ali umas 2 horas, no dia seguinte umas 3, 4 horas, e aumentando gradativamente. Em 3, 4 dias, eles já vão estar adaptados a esse novo alimento, a essa nova pastagem, no caso. Pode até parecer um cuidado exagerado, mas com certeza esse tipo de cuidado faz a diferença. Nunca faça mudanças bruscas na alimentação. Quando o alimento for novo para os animais, a flora intestinal precisa de um tempo para se adaptar. A falta de adaptação, dependendo do tipo de alimento, podem causar distúrbios digestivos graves. Por exemplo, um determinado rebanho está acostumado a comer somente pasto, então o seu organismo digestivo está acostumado a digerir aquele tipo de alimento. Daí o proprietário resolve dar ração, um alimento diferente do que os animais estão acostumados. O sistema digestivo vai ter dificuldade para fazer sua digestão, pois as papilas ruminais não reconhecem este novo alimento. Por isso temos que oferecer pouco no começo, para que o sistema digestivo reconheça e faça a digestão deste novo alimento, aproveitando assim o máximo de seus nutrientes. Nesse método de pastagem rotativa com piqueteamento, tem a vantagem de diminuir consideravelmente a infestação de parasitas, endo e ecto, isto é, interno e externos, facilitando o controle desses parasitas. O produtor deve usar pasto que se adapte bem ao clima de sua região e também ao orçamento da propriedade.
Um exemplo de pastagem barata que pude presenciar na região sul do país, no estado do Paraná, onde o inverno possibilita vários tipos de pastagens, o pasto usado era o camerun, plantado em linha. O plantio é feito em linhas uniformes, usando em torno de 3 gomos, plantado em covas com profundidade de 10 centímetros, um após o outro, com distância de 10 centímetros um do outro, e as distâncias entre linhas de 50 centímetros e 1 metro, sendo uma de 50 centímetros e a outra de 1 metro. Vamos colocar um desenho aqui para você entender melhor. Entre as linhas era semeado o azevém comum. Esperava-se o azevém sementar para ter uma ressemeadura natural. Assim tem pasto no inverno e no verão. Quando no verão o azevém morre, o camerun está em pleno desenvolvimento. No inverno, o camerun para o seu crescimento e o azevém se desenvolve. O azevém, após a sua maturação, as sementes caem ao solo e ficam ali até o final do verão, onde se inicia a sua germinação. Era feita uma cobertura 2 vezes ao ano com cama de aviário. E a cada saída dos animais do piquete era espalhado a lança uma pequena quantidade de ureia. Lembrando que o gado voltará para aquele piquete num prazo de 30 a 35 dias. Não se deve espalhar ureia no piquete onde as vacas estão consumindo pasto. A ureia é tóxica e tem que ser usada com cuidado. Enfim, é só um exemplo. O produtor deve decidir qual a pastagem que se adapta à sua região e ao orçamento da sua propriedade. As pastagens são consideradas como principal alternativa alimentar para as vacas de leite. Isto está ligado a fatores econômicos e climáticos, e também pela quantidade e produtividade dos pastos. A região sul do Brasil dispõe de uma condição climática excelente, podendo usar gramíneas forrageiras de diversas espécies, tanto do clima tropical, subtropical e temperado. No sul, encontramos regiões em regime praticamente exclusiva de pasto. Faz-se também o uso de suprimentos para vacas de alta produção. Aqui temos alguns exemplos de forrageiras de clima temperado e tropical, como sua fase de crescimento, proteína bruta e digestibilidade. O sistema de pastagem é um procedimento muito usado na região sul, sudeste e parte da região centro-oeste do país. Na região norte e no nordeste, e no norte da região centro-oeste, o grande obstáculo é a ausência de chuvas, necessitando de uma escolha por uma forrageira com menos exigência de água. Mas se forem irrigadas, as gramíneas tropicais produzem bem. Volto a citar que importante é você procurar uma espécie que se adapte bem à sua região. Procurando sempre buscar por sementes de boa qualidade, adequar a fertilidade do solo com a espécie que vai cultivar, semear na época certa, com quantidade e profundidade recomendada, diminuir as culturas já existentes para não haver competição. Cada região tem sua alternativa. No Nordeste, por exemplo, vem sendo usado a palma forrageira e capim bufel. Como complemento, a casca de mandioca, o farelo de algodão e de soja.